Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 7. E nós vamos intitular essa palavra de Falando Face a Face com o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. E desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinavam-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Bem, a palavra do Senhor ela é poderosa e hoje ela quer trazer para nós um princípio espiritual. Sabe, não existe cristianismo, não existe vida cristã sem a presença do Senhor. Sabe, e aqui há um grande ensinamento. Parece que a Bíblia usa alguns versículos em um único capítulo para contar uma trajetória. Sabe, longos anos em que Moisés costumeiramente ele abria e se dirigia à tenda da congregação, à tenda da comunhão, à tenda da presença do Senhor. Sabe, a palavra diz que essa tenda ele armava bem longe do arraial. Sabe, levando para os nossos dias de hoje, essa tenda é o local onde a gente encontra com o Senhor. É o local onde a gente se desliga de todos os nossos afazeres, de todos os nossos problemas desse mundo, de tudo aquilo que a nossa mente fica, sabe, infrutífera para Deus, e a gente estabelece um local de comunhão com o Senhor. Pode ser o seu quarto, pode ser um local, um horário no seu ambiente de trabalho, mas você precisa construir a sua tenda. Você precisa estabelecer limites, local e horário onde ninguém pode entrar, onde você avisa os seus familiares, onde você avisa os seus filhos que aquele local e aquela hora você está falando com o Senhor. Sabe, mas Moisés então diz que ele todo dia abria a tenda bem longe do arraial, bem longe dessa confusão do dia a dia. Sabe, a palavra do Senhor não nos diz, mas é muito provável que por muito tempo ele ia até lá, sabe, e nada acontecia. Sabe, parece que esse é o trabalho nosso como cristão, sabe, de bater na porta até que a porta se abra. Sabe, só através da fé você chega diante do nada e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor existe, e hoje eu estou aqui estabelecendo uma comunhão porque o Senhor habita em mim, porque é do meu interior é que eu vou escutar a sua voz. Sabe, mas Moisés parece que vai mostrando para nós um grau de aumento de intimidade. Em um determinado momento a nuvem vem, sabe, de tanto insistir, de tanto perseverar em fé, de tanto bater na porta, uma hora ela se abre e o Senhor estabelece comunhão conosco. Nós passamos a ouvir a voz de Deus. Sabe, é algo que para muitos parece extraordinário, mas que na verdade deveria ser algo habitualmente, algo comum para nós que somos cristãos. Ouvir a voz do meu Senhor. Sabe, é através da sua voz, é através da sua palavra, é através desse tempo devocional, tempo de oração, é que nós vamos caminhar segundo o propósito de Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz que em um determinado momento essa nuvem vai vir na sua vida. É uma declaração de fé. Se você ainda não ouviu a Deus, a palavra de Deus está dizendo e garantindo para você: continue batendo a porta, continue abrindo a tenda, continue buscando essa comunhão, porque o Senhor quer falar com você. Sabe, mas parece que em um determinado momento da nossa jornada cristã o Senhor tem que falar de forma audível, tem que mostrar sinais, porque nós somos homens de pequena fé. Sabe, mas parece que com o tempo, sabe, nós vamos percebendo que Deus ele fala de forma audível, Deus mostra sinais e prodígios, mas Ele quer estabelecer uma comunhão
como se fôssemos amigos. Sabe, aqui fala sobre confiança, fala sobre teste de coração. Deus vai sondando os corações para ver se Ele pode falar conosco aquilo que é mais íntimo dEle, aqueles desejos que a gente só fala para um amigo. Sabe, a gente não abre o nosso coração para qualquer um, e o Senhor Ele vai nos testando para que Ele abra o nosso coração, para que Ele possa falar conosco como fala face a face com um amigo. Sabe, é nesse momento que, em um determinado momento, eu estava caminhando e eu escutei a voz de Deus e Deus falou comigo: me segue, que eu sempre estarei contigo. Não existe possibilidade de eu estar mais perto de você do que eu estou, porque eu habito em você. Eu e você somos uma pessoa só. E aquilo que eu coloco no seu coração, de forma madura, de acordo com a palavra de Deus, essa é a minha vontade para a sua vida. Sabe, que você possa entender que nessa jornada de amadurecimento, que essa jornada de intimidade com o Senhor, em determinado momento você vai saber que desejos colocados no seu coração, eles foram colocados pelo Senhor. Você vai saber a hora de parar, a hora de seguir, a hora de iniciar um projeto, a hora de sair de um projeto, a hora de apertar o pé do acelerador e a hora de você descansar e buscar no Senhor as suas forças. Sabe, que nesse tempo nós possamos amadurecer. Deus quer falar conosco face a face. Deus quer entender que o seu espírito com o nosso se torna um único espírito. Sabe, que nós agora somos parte do seu corpo e Ele é o cabeça, e Ele quer formar em nós essa mentalidade do Senhor, essa mente de Cristo, para que nós não dependemos de sinais, para que nós não ficamos o tempo inteiro buscando profecias, para que nós não ficamos querendo ouvir Ele de forma audível, mas para aquilo que é plantado no nosso coração, nós possamos identificar: é de Deus, e eu prossigo caminhando. Senhor, se o Senhor não for, essa é a conclusão de Moisés. Se nós pudéssemos continuar lendo a palavra, Moisés fala: se o Senhor não for, não deixe que eu vá. Se o Senhor não colocar o projeto no meu coração, não deixe que eu esteja nesse projeto. Se o Senhor não abrir as portas, não deixe que eu pregue o Evangelho. Se o Senhor não estiver comigo, não faça com que eu vá, porque não vai dar certo. Porque eu não vou ter segurança, eu não vou ter paz, eu não vou ter harmonia, eu não vou ter tranquilidade. Eu só quero estar aonde o Senhor estiver. Aonde eu seguir o Senhor vai estar comigo. Essa foi a promessa que o Senhor fez para mim. Sabe, Ele disse: olha, segue o que está na minha palavra. Anda em amor, em compaixão, prega o Evangelho. E você vai ver que quando você abrir a sua boca, o local onde você estiver, o ambiente vai ser completamente mudado. O ambiente vai ser inundado pela minha presença, vai ser inundado pelo poder da ação do Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Sabe, que você possa experimentar desse Deus maravilhoso, desse Deus que é um Deus de intimidade, que é um Deus de crescimento e amadurecimento. Sabe, que Ele quer deixar que você deixe de ser criança na fé e que você aprenda, para que Ele te diga aquilo que Ele anela, aquilo que é desejo do seu coração. Nós precisamos crescer para que Ele fale conosco face a face, como fala a um amigo. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, logo no primeiro versículo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Amém? A palavra do Senhor aqui traz algo interessante. Sabe, como que o Espírito Santo, ele usa por muitas vezes de metodologias diferentes daquela que nós cremos que ele deve usar. Sabe, o grande problema é que a religião gosta de engessar, de padronizar. Parece que nós que somos povo de Deus, parece que nós temos contratos assinados com o Senhor. Sabe, nós queremos dirigir e direcionar como o Espírito Santo vai atuar. Sabe, mas a Bíblia o tempo inteiro nos mostra que o Espírito Santo é livre.
o vento do Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Sabe, e esse favor de Deus, que é essa atuação do seu Espírito, sabe, governando e dirigindo o propósito eterno na terra, sabe, é que nós temos que aprender a valorizar e a nos conectarmos. Sabe, assim também foi com o povo de Israel. Sabe que tinha os profetas anunciando em todas as passagens do Velho Testamento, tudo aquilo que era produzido no Velho Testamento apontava para a vinda do Messias, para o Cristo Salvador, para o eterno de Deus, para o Emanuel, que seria o Emanuel, Deus conosco. Sabe, mas eles começam a valorizar mais os ritos, os sacrifícios, mais a religião formal, mais tudo aquilo que é o glamour oferecido pela religiosidade. E eles começam a desconectar com o Espírito, com ouvir a Deus, com a singeleza do Evangelho, com a singeleza daquilo que Deus sempre fez ao longo das gerações. E a Bíblia é o maior retrato disso. Sabe, nesse momento parece que o povo que percebe que é chegada a hora do Messias, do nascimento daquele que salvaria a humanidade, aquele que foi escolhido, filho de mulher virgem, sabe, para pisar na cabeça da serpente, lá de Gênesis 3:5, a primeira profecia bíblica, estava ali se cumprindo, e aquele que dizia que era povo de Deus não percebeu. Sabe, não estava com a sua antena espiritual voltada para as coisas do céu, do alto, mas estava preocupado com as coisas materiais, com as coisas envolvidas nas questões religiosas. Sabe, e esse sempre foi o clamor, aquilo que os profetas anunciavam, que o juízo seria feito sobre a casa de Israel, sobre aqueles que perderam essa leveza do coração e essa capacidade de ser governada pelo Espírito. Sabe, então são os magos, são aqueles que são escolhidos por Deus para participarem do mover de Deus e que muitas vezes quebram todo esse paradigma religioso, pré-estabelecendo dogmas, pré-estabelecendo castas religiosas, pessoas mais importantes do que outra. Parece que esse não é o padrão de Deus. Sabe, que parece que o padrão de Deus é essa loucura do Evangelho, de escolher os singelos, os improváveis, de escolher aqueles que são excluídos, de escolher aqueles que não pertencem a essa casta religiosa preponderante, sabe? Mas são esses que são chamados a esse encontro com a graciosidade de Deus, com esse verdadeiro arrombamento divino nos corações, que fazem crer ao ponto de caminharem vários dias, caminharem para encontrar algo que eles viram apenas um sinal do céu. Sabe, assim também é nos dias de hoje. O favor de Deus ainda é o Espírito, é ouvir a voz de Deus e crer, sabe, e colocar em prática aquilo que se ouve, confiando que tudo aquilo que Deus tem falado em nossos corações é real, sabe, mesmo diante da nossa incapacidade, da nossa impossibilidade, mesmo diante das nossas frustrações, mesmo diante da nossa humanidade. Sabe, Deus escolheu a nós. Sabe, Deus escolheu aqueles que não se comprometem com essa religiosidade. Deus escolheu aqueles que não se encantam com esses padrões, com esses postos, sabe, com essa alta elite daquilo que a religião pode produzir e proporcionar o status. Sabe, tudo isso, Deus parece que escolhe aqueles que não querem isso. Sabe, Deus tem um propósito para cada um, mas o grande favor de Deus continua a ser ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito Santo. Sabe qual é a promessa que você tem recebido? Sabe, será que você tem colocado em prática o seu chamado? Será que você tem ouvido a Deus para direcionar os seus relacionamentos na sua família? Será que você tem ouvido a Deus para os seus negócios? Sabe, eu queria que você tirasse um tempo essa semana, sabe, e falasse: o favor de Deus é o Espírito. Eu preciso aprender a ouvi-lo. Ele é real, ele vai falar com você. Eu preciso encontrá-lo nas Escrituras, encontrá-lo nas minhas orações. Eu preciso acreditar ao ponto de colocar em
prática, porque a fé genuína e verdadeira não é aquela que é morta, não é aquela que não gera uma prática de mudança, de perseverança, de bondade, de amor. Sabe, continua crendo, o Espírito do Senhor está passeando entre o seu povo. Sabe, só é povo de Deus aquele que é governado por esse Espírito. Hoje nós estamos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos diante também, sabe, da árvore da vida. Se conectar à árvore da vida é ser completamente governado por Cristo. É aprender a ouvi-lo, se alimentá-lo dele, introjetá-lo ele e caminhar conforme ele caminhou. Sabe, esse é o sucesso do Evangelho. Sabe, se nós buscamos felicidade, ele propõe contentamento. Sabe, o Evangelho ele é diferente. O Evangelho, quanto mais a gente busca, mais a gente sente fome. Sabe, quanto mais, sabe, nós vamos nos conectando com ele, mais vontade de presença, mais satisfação, independente da circunstância, nós vamos nos tornando seres humanos fortes. Sabe, continue crendo, o Espírito sopra como soprou naquele período. Sabe, onde Jesus nasceu, fez prodígios e maravilhas, ele continua soprando hoje. E ele quer que você ouça ele, para que ele possa ser um cooperador na sua vida, impulsionando o seu ministério, impulsionando a sua família, impulsionando, sabe, tudo aquilo que é projeto de Deus para você experimentar nesses dias. Fala com você mesmo, fecha seus olhos e faça uma oração. Senhor, o favor de Deus é o Espírito Santo. Sabe, aceite o governo do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Se agarre nesse favor divino que vai conduzir a sua vida para uma vida de vitória. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença e cheia do favor do Senhor nesses dias.